Hoje estamos novamente na Bariátrica Clean para conversar com a psicóloga da equipe, dessa grande equipe aqui, dessa família Bariátrica Clean, a Gláucia Pacheco, que vai nos falar sobre como se faz uma avaliação do ponto de vista psicológico das pessoas que são candidatas aí a uma cirurgia bariátrica. Quais são os instrumentos de avaliação usados pela psicóloga para detectar, né, se a pessoa é candidata ou tem que esperar um pouquinho, não é? E já cumprimentando a Gláucia, né, eu já vou fazendo um comentário, né, que as pessoas, eu acho que em parte, são assim como se estivessem fazendo um teste, né? Será que eu vou passar, né? Pela psicóloga, aprovada pela psicóloga para fazer a cirurgia, né? Então, eu acho que medo e ansiedade também permeiam isso. Mas tantas outras coisas, como tu disseste num programa anterior. Então, eu gostaria, então, né, que tu falasse para a gente quais são esses instrumentos que podem detectar, não é, esse estado psicológico, emocional que a pessoa se encontra. Tudo bem? Tudo bem. Então, como tu comentou, né, existe sim um medo de ser reprovada na avaliação psicológica. Então, no primeiro momento, eu faço um acolhimento e tento desmistificar essa fantasia de que vai ser reprovada e tento abraçar a pessoa e mostrar que eu estou ali do lado dela, né? Então, não tem resposta certa ou errada, né? Pode ficar tranquilo. Não tem. O importante é eu conhecer o perfil da pessoa, quem é aquela pessoa que está na minha frente, o meio em que ela está inserida, e para que ocorra o processo de uma forma mais saudável possível. Se porventura eu achar, né, a partir da avaliação, que a pessoa não está apta naquele momento, é naquele momento. Esse resultado não é estendido a longo prazo. E isso é trabalhado com o paciente. Então, eu vou dar as minhas justificativas e é importante que ele entenda e ele vai compreender, talvez não naquele momento, algumas vezes eles ficam até bravos, mas depois em casa vão pensando e acabam dando razão daí para avaliação. Realmente esse não é o momento mais adequado. E aí a gente vai trabalhar com esse paciente, preparar ele, né? É o momento em que a pessoa, então, olha, eu percebi tais aspectos, não é um momento agora, mas ali adiante já pode ser, desde que resolvido, né, esse aspecto das emoções de uma pessoa. Então, é um bom momento para começar já a resolver as coisas por aí. Exatamente. Então, eu faço esse acolhimento, tento deixar a pessoa tranquila, passar, né, confiança. É importante que a pessoa confie no profissional para que ela seja sincera comigo nas suas respostas. Então, depois eu começo uma entrevista semi-estruturada, onde eu pergunto questões da família, com quem vive, a família de origem, a família nuclear. Pergunto questões da educação, né, qual é a sua escolaridade, se fez curso superior, com o que trabalha. Pergunto questões relacionadas a lazer, a hobbies, o que gosta de fazer, se gosta de fazer compras, se gosta de se reunir com amigos para jantar, se é uma pessoa mais sociável, ou se é uma pessoa mais retraída, introvertida, que prefere ficar mais em casa, enfim. Depois eu pergunto algumas questões relacionadas a doenças psiquiátricas, se já teve histórico de depressão, se faz tratamento. Também pergunto questões relacionadas à família, né? Se a família, pais, avós, tem também alguma doença psiquiátrica. E depois eu entro, então, com relação à obesidade. Como é que foi esse processo de ganho de peso? Qual foi o peso máximo? Qual é a comida preferida? O significado da comida para aquela pessoa. E depois, por fim, assim, eu busco saber as expectativas e o conhecimento que aquela pessoa tem do procedimento que vai ser realizado, né? Se ela tem consciência de tudo, das transformações que ela vai viver e se ela está preparada para viver essas mudanças, né?
posteriormente encarar assim um novo visual, um corpo novo, não é? É uma mudança grande, não é? Muito, muito grande. E aí, depois da entrevista, então, eu uso alguns instrumentos, assim, para me auxiliar, instrumentos de avaliação psicológica. São algumas escalas, questionários, também alguns testes projetivos, né, que são testes de uso restrito do psicólogo. E, a partir disso, eu traço o perfil da pessoa. E após, eu dou a devolutiva para ela, então, com as questões que eu achei, assim, mais evidentes, questões que eu acredito que ela tenha que trabalhar. Às vezes, ela pode ser apta, né, para fazer a cirurgia, mas tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. Então, eu pontuo para o paciente, para ele ir se preparando e buscar aprimorar essas questões que talvez não estejam tão aprimoradas naquele momento. Então, essas coisas talvez não bem resolvidas, é possível aí o paciente fazer uma psicoterapia, no caso, para se preparar? Sim, com certeza. É possível sim e é muito indicado, né? Eu acho que a terapia é bom para todo mundo, mas principalmente nessa questão de cirurgia bariátrica, ela é muito importante. No pré-cirúrgico e pós-cirúrgico também. E tu falaste na questão familiar, não é? O núcleo familiar, enfim, né? O núcleo de trabalho também, mas principalmente o núcleo familiar, se tu percebes que existe assim uma família que não é tão presente, que não pode dar todo aquele suporte, aquele apoio, né, psicológico e às vezes auxílio físico mesmo, né? Como é trabalhada a família? Se conversa, se chama família ou se trabalha isso com o paciente apenas? Não, a família é muito importante, a rede de apoio, né? Não necessariamente a família, mas redes de apoio, pode ser amigos, né? A pessoa tem que poder contar com alguém. Então, a família, algumas pessoas são contra, então a gente chama ela para entender o porquê que é contra, porque às vezes é um preconceito que a pessoa tem por um desconhecimento, acha que né, as pessoas criam fantasias, acham que é muito invasivo uma cirurgia, então a gente tenta trazer o familiar para desmistificar algumas questões que ele tenha, e é importante sim que todo mundo esteja engajado com os mesmos ideais para que o procedimento seja o melhor possível, né? Os melhores resultados. Bem, por isso aqui na Bariátrica Clean a gente tem toda essa equipe, não é? Que vem aqui com o cirurgião, sob o ponto de vista dele está aprovado aí, quer dizer, na verdade precisa da cirurgia, aí vai passar, não é, pela avaliação com a nutricionista, com a Gláucia, que é a psicóloga, né, para depois dar toda a sequência de encaminhamentos e chegar lá, né? A sua tão necessária cirurgia, muitas vezes tão sonhada, não é? Tão esperada. Então, tá aí para você, não é? A gente dá a dica, a Gláucia Pacheco, aqui na Bariátrica Clean, né? Está pronta aí para lhe receber, né? Bater aquele papo, conversar com você, né? E dirimir aquelas pequenas dúvidas, medos, anseios, não é? Que é normal para qualquer pessoa. Então, muito obrigada, Gláucia, e até uma próxima. Obrigada, até mais. Verbo.